Alô, bem-vindos, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós damos um episódio que complementa um pouco aquele episódio do ChatGPT que eu falei sobre criação de personagens. Porque lá naquele episódio eu falei mais sobre um quesito de brainstorming, de como usar a ferramenta de uma maneira um pouco mais inteligente e focada. Mas eu andei pensando, será que a galera não quer realmente um tutorial? Então, se você quer saber o mínimo que você precisa saber para construir um personagem, então sim, bora! Então, pessoal, quando a gente fala sobre construção de personagem, existem diversas formas de se fazer, depende muito da premissa, daquilo que você quer fazer. A galera que já manja do Mice, se você não manja, vou deixar o cardzinho aqui da playlist do Mice, e manja do Mice no quesito de caráter, sabe como pode ser trabalhado. Mas hoje a gente vai falar qual é o mínimo que você precisa saber para construir um personagem. Idade, sexo, vontade, personalidade, motivação, todos esses são os pontos, vamos dizer assim, mínimos para você construir. Da mesma forma como acontece no iceberg cultural, personagem também pode ser estipulado como um iceberg. Existem alguns fatores que são mais fáceis de apresentar, outros são mais coisas relacionadas a você, escritor, escritora, para poder conseguir contornar da melhor maneira possível alguma situação que pode acarretar dependendo da história que você estiver fazendo. Então, por exemplo, se por acaso você coloca algum tipo de mania, dependendo da mania, você pode colocar como manias externas. Dependendo da mania que você tiver, uma mania talvez comportamental ou de algum trejeito que mais esteja relacionado a alguma reação, alguma ação, alguma fala. Então é interessante você ter, por exemplo, algumas características claras e outras você pode até colocar com algumas características um pouco mais, vamos dizer assim, profundas, uma característica um pouco mais obscuras, muito mais nebulosas, que servem para aprofundar o personagem e deixar ele um pouco mais vivo. Então beleza, 10 tópicos mínimos para você construir um personagem decentemente. A primeira parte, vamos dizer assim que para alguns é essencial, para outros não são, dependendo da filosofia que você segue, mas eu acho que uma coisa interessante quando você tem que começar logo de cara seria definir gênero, idade e raça. Por que eu coloquei dessa forma? Dependendo do gênero que você está colocando, algumas partes são importantes, outras não. Que partes são essas? Dependendo da sociedade, da cultura, da plot, tudo isso vai mudar dependendo do gênero que você está colocando. Claro que se você quer construir uma história que quebre barreiras, se você quer construir uma história que quebre correntes, que destrua o teto de vidro, existem diversas formas de você fazer, e claro, dependendo da raça também vai ser essa diferença. Então dependendo se você quer trabalhar com um preconceito, se você quer trabalhar com alguma minoria, se você quiser trabalhar com alguma representatividade, e a idade também entra nesse ponto. Então claro, definir gênero, idade e raça não é algo assim primordial, vamos dizer assim, dependendo da situação que você quer fazer, mas se a pessoa ela é um homem ou uma mulher, vai ter algumas diferenças tanto na forma de se expressar, quanto na forma de descrever, como na forma como os outros vão ver o personagem, como o personagem vai se ver. Então, mesmo que seja algo que dentro da sociedade de hoje diz da questão da fluidez, da questão da diferença entre o sexo social e o sexo biológico, sobre existem diversos tipos de gêneros, tirando toda essa parte de reflexão que não entra muito no caso agora na nossa construção de personagem, você pode colocar esses pontos, vamos dizer dessa forma. Porém, definir logo de cara idade, gênero e raça tem como objetivo você já começar a visualizar literalmente aquilo que você quer fazer. Ah, mas quando eu imagino um homem, sei lá, anão de 20 anos, eu não consigo visualizar muito bem na minha cabeça. Mas você tendo já a raça definida, o gênero definido e a idade definida,
Você já pode começar a procurar na internet, procurar referências em filmes, em outros locais, porque assim você já começa já a visualizar melhor aqueles pontos que você quer fazer. Então, dependendo da forma como você for abordar a situação, esse talvez seja até o ponto pivotal. Como eu falei para vocês, se vocês forem colocar por exemplo, uma luta interracial, tem que saber qual é a raça do personagem. Porque colocar, não, ele poderia ser qualquer um. Se você não cria uma identidade num personagem, é mais difícil você criar uma aproximação. Ah, mas se eu coloco uma identidade, as pessoas que não são dessa identidade não vão se aproximar dela. Depende. Existem mais do que um fator na hora de você se aproximar de um personagem. Pode ser a partir da semelhança física, da semelhança de comportamento, de ideologias, de habilidades, de motivações, que são outras coisas que a gente constrói também aqui no personagem. Mas esse primeiro ponto visual serve tanto para você, escritor e escritora, poder definir melhor aquilo que você vai seguir, e também fica fácil para você, na hora de for fazer as descrições, observações, reações, diálogo, você ter a noção. A idade é interessante também, principalmente por causa do público-alvo. Muitas vezes, de uma maneira assim bem superficial, a galera fala que o público-alvo é muito próximo com o protagonista. Como o protagonista é o carro-chefe da história, muitas vezes a galera diz que, dependendo de como é o protagonista, o seu público-alvo é mais assim ou mais assado. Por exemplo, o público-alvo de Harry Potter é um pouco mais infanto-juvenil. O público-alvo, por exemplo, de Geralt de Rivia é um pouco mais adulto. Por quê? Porque tem essas diferenças de idades dos personagens, tanto que algumas sagas que têm personagens que crescem na sua idade, muitas vezes o público cresce junto, mantendo uma fidelização do público e mantendo essa leitura porque eles vão crescendo junto com os personagens. Então, o primeiro ponto que eu acho muito importante, apesar de ter toda essa discussão, é você entender e pelo menos definir minimamente quais são esses 3 pontos: o gênero, a idade e a raça. Principalmente quem está fazendo uma mitologia, talvez, ou uma escrita fantástica, ou sci-fi, talvez colocar esses quesitos de raça seja interessante, da criatura que você quer fazer, da criatura fantástica que você quer abordar. Então, ter esses pontos primários é essa visualização física, para entender muito melhor como você vai construir a partir de agora. Nosso passo número 2 são os traços e as personalidades. Obviamente existem traços de personalidade, mas o que eu digo é mais no quesito comportamental. Vamos definir o comportamento. Por quê? Definir o comportamento significa como ele age, como ele reage e como ele pensa, dependendo da situação de pressão, dependendo da situação de perigo, da situação social. Depende muito do comportamento do personagem. Obviamente você pode definir como características, você pode pegar, eu quero essas características, esses adjetivos que vão definir o meu personagem. Você pode colocar, por exemplo, arquétipos de Jung, você pode colocar essas personalidades. Existem diversas formas de você definir como é o comportamento do personagem. Algumas vezes, se você quiser fazer uma coisa um pouco mais simplista, você pode usar o Genius Loci em cima, definir 3 palavras que vão pautar o personagem e como ele vai agir a partir daquilo. Arrogante, soberbo e melancólico. Então, essas 3 características vão ser as características que vão mover o meu personagem. Muitas vezes ele vai ser melancólico, mas muitas vezes vai ser soberbo. Então ele pode ser soberbo até um certo ponto. Você pode, por exemplo, eu vou aprofundar isso em um outro episódio, mas uma forma que você pode fazer, por exemplo, é definir o triângulo de personalidade. Você coloca os 3 tópicos, as 3 personalidades nas pontas do triângulo, e você vai colocar, por exemplo, as diferenças de graus. Então, por exemplo, ao invés de ser um triângulo totalmente equilátero, dizendo que o personagem ele tem as 3 características da maior força, você pode colocar, por exemplo, a ponta é um pouco mais abaixo, ou ele é um triângulo meio escaleno, então ele tem graus diferentes. Você pode colocar dentro de círculos limitantes, que seria, por exemplo, ele tem a base como uma personalidade X ou arrogante, porém
num perfil A, B, C, é puxado mais o melancólico, é puxado um pouco mais soberbo. Vou evoluir esse pensamento num outro vídeo, porém, são várias formas diferentes de você definir e plotar a sua personalidade. Então a personalidade aqui é algo bem rápido. Pense no comportamento. Algumas dicas que eu dou para você na hora de você definir o comportamento. Se você tem um conhecimento profundo dos arquétipos de Jung, utilize, porque você vai saber mais ou menos como funciona a cabeça dessas pessoas. Se você quer utilizar, por exemplo, as 16 personalidades, ok, estude elas e entenda mais ou menos como funciona a cabeça desse tipo de personagem. Ah, eu quero fazer um personagem de referência, perfeito. Ah, eu quero ter a personalidade, por exemplo, do Naruto. Beleza, então como o Naruto faria dessa forma? Ah, minha mãe, meu pai, alguma personalidade. Então, a ideia de você definir o comportamento serve para você ter parâmetros de referência para poder dizer onde e quando vai tal coisa, tal situação. O problema, muitas vezes, é você querer enrijecer tanto em alguma coisa que te dá uma perda de liberdade na hora de construção de outras formas mais gerais. Seria, por exemplo, meu personagem nunca faria isso e eu preciso que ele faça. Tá, então você pode fazer de duas formas. Ou forçá-lo a fazer contra a vontade dele, levantando a lanterna dizendo que ele não quer fazer, algumas chantagens, algumas roteirizações, ou você pode abrir mão desses fatores para poder colocar aquilo que você precisa, ou mude a plot. Claro que depende muito da necessidade, depende muito do andar da carruagem, mas são diversas formas que você pode ir fazendo. O nosso terceiro tópico é definir um nome. Rafa, por que definir o nome? Porque é algo tão importante que você colocaria como um tópico primordial e mínimo para construir um personagem. Claro, vamos considerar que o nosso personagem, vamos considerar que é aquele nosso anão, ele vai se chamar Jorge. Jorge, né? Jorge. Jorge, o anão Jorge. O anão Jorge, que tipo de sentimento você imagina quando falo eu tava vendo a história do anão Jorge? Você imagina uma comédia, você imagina um Senhor dos Anéis, você imagina um sci-fi, um terror? Que tipo de história te remete quando você fala eu li uma história sobre um anão chamado Jorge? Dá para entender mais ou menos onde eu quero chegar? Jorge, ele tem algumas conotações que podem não ser muito normais para um padrão de um anão. Então, claro, você pega alguns nomes mais medievais, se você quiser pegar um nome mais referenciado, utilizar como alguma outra fonte, perfeito. Aí você já começa a criar um nome que tem um pertencimento. O nome é interessante por quê? Quando a gente fala do nome, meu nome, aqui, Rafael Mateu Campos. Eu me apresento aqui sempre como Rafael Campos, eu corto o nome do meio, porque 3 nomes eu acho meio grande para ser apresentado sempre. Então, Rafael Mateu Campos é o meu nome completo. Beleza. Só que, eu posso ser o Felipe? Posso ser o José? Posso ser o Carlos? Posso ser a Giovana? Posso ser a Paula? Posso ser Ariel? Seja masculino, seja feminino. Então, definir o nome é interessante porque você está criando identidade, pertencimento. Você já definiu como que é o personagem, as suas mínimas características rápidas, básicas, para você já ter logo uma visualização. Foi para o segundo passo, já definindo mais ou menos a personalidade, como ele age, como ele reage. E nome. Então a gente fecha uma trinca que é algo que vai ser repetido tantas vezes na história. O nome do personagem vai ser dito por ele, por outras pessoas, pelo narrador. A descrição dele vai ser importante para identificar o que ele faz, o que ele deixa de fazer. A personalidade dele vai ser o carro-chefe que vai guiar ações e reações. Então esses 3 pontos primários servem para quê? Para você criar minimamente a identificação do seu personagem. Eu tenho um anão de 20 anos, né, homem, que é um anão, né? Jorge. Fechei.
Ah, mas como que é a personalidade dele? É um anão tradicional, anão RPGístico tradicional, né? Então nós já temos já a nossa definição do Jorge. Com isso, eu já crio já a minha identidade. E o nome também é interessante não apenas para você criar o tom da história. Porque se você por acaso coloca o tom como Jorge e um anão no estilo de comédia, show de bola. O Jorge num quesito terror, talvez você puxe um pouco mais pro terrir, não pro terror propriamente dito. Terrir, para aqueles que não sabem, é a mistura do terror com comédia. Então, se você for seguir para um terrir, beleza? Quero levar para um terror mesmo? Eu acho interessante talvez você mudar um pouco o nome Jorge, porque o nome Jorge puxa um pouco mais para comédia. Quero fazer algo épico. Jorge o Brando, talvez, o esfolador de crânios? Não sei. Obviamente, Jorge, esfolador de crânios, talvez não crie um certo impacto, talvez, por exemplo, um Stronder, por exemplo. Stronder, né, pegando tanto de Storm, quanto Strong, quanto diversos outros vocábulos. Então você pode criar essa identidade. Um outro fator é a questão da ambientação. O fato de você colocar um nome que represente um certo tipo de gênero, você já está ambientando a história que você quer. Quando eu digo gênero, gênero literário. Então você já consegue definir minimamente para onde você vai seguir no tom da história com mais ou menos o nome do seu personagem. Claro que você colocando, por exemplo, o nome completo, como Rafael Mateu Campos, ou aqui, por exemplo, né, Jorge Stronger, você talvez já coloque já características de família, background, tudo isso utilizando nomes. Então o nome ele é muito importante para você fechar essa caracterização primária. Visual, idade, gênero e raça, personalidade, comportamento, nome fecha essa trinca logo de cara. É a primeira que a gente precisa fazer. Beleza? Então esses 3 pontos primários, obviamente tem outros 7 que nós vamos abordar, porque como eu falei, são 10 pontos primários. Claro que você pode abranger mais e mais profundamente cada um desses. Você pode colocar o 11º, segundo, terceiro e fazer personagens totalmente completos, complexos, de camadas. Mas esses pontos são aqueles que você vai usar mais vezes. Beleza? Então bora lá para o nosso quarto tópico. O quarto tópico a gente define como background, histórico do personagem. Às vezes você pode não pensar necessariamente no histórico dele, você pode apresentar o histórico, onde, por exemplo, o personagem já começa pequeno e vai crescendo, como a gente vê, por exemplo, em Harry Potter, como em Eragon. Você pode pegar, por exemplo, o histórico, como acontece em O Senhor dos Anéis, que o Frodo tem um histórico rápido sendo descrito e algo que vai acontecendo no desenvolver. Acontece, por exemplo, em Naruto, a gente pode pegar esse exemplo, que tem toda a história que ele reforça em flashbacks, todo o histórico do personagem. Então é interessante você construir o histórico dele. Perfeito. Agora a pergunta é, como eu construo um histórico de personagem? Eu simplesmente escrevo o quê? Uma ficha? É simples. Como nós estamos falando sobre a criação principal, rápida e direta, apesar de ser 10 pontos, como que a gente escreve um histórico, um background rápido? Coisas diretas que fazem diferença ou possíveis diferenças para a sua narrativa. Primeiro, onde ele nasceu. Segundo, quando ele nasceu. Terceiro, pais. Quarto, infância. Quinto, passado até o presente. Beleza, o que são isso? Onde ele nasceu, localidade. Quando ele nasceu, o tempo. Pais, então quem é pai, quem é mãe. O quarto, que é a infância, você vai colocar algumas características que ele desenvolveu, sonhos, ambiçõezinhas, coisas assim, o que eu quero ser quando crescer, o que eu fazia, o que eu gostava de fazer, coisas assim. E o passado presente seria o seguinte, atualmente meu personagem tem o quê? 20 anos? Então quais são algumas últimas informações do seu passado que seriam relevantes para ele? Por exemplo, aqui agora.
No meu caso, eu tenho 33 anos agora, estou aqui na Argentina fazendo vídeos para vocês agora e estudando no período da manhã e da tarde medicina para ser médico. Perfeito. E aí, quais seriam as informações necessárias para a condução da minha narrativa, da minha história pessoal agora aqui para vocês? Informações relevantes, como por exemplo, o que eu vim fazer aqui, por que eu vim, né? Por que eu decidi continuar fazendo vídeos, sendo que eu poderia focar totalmente no estudo e o canal viraria hobby, eu faço vídeos de segunda a sexta. Então, algumas informações do meu passado justificam o que eu faço agora. Obviamente, eu posso ir para muito mais para trás. Então, a distância do passado que você vai fazer depende muito de quais são os pontos que você acha interessante que faça referência para a história que eu vou contar agora. Então, se eu vou contar a história da minha vida agora, daqui para frente, na minha carreira de médico, informações do passado presente são aquelas referentes a isso. Meu sonho de ser quando eu era pequeno, o fato de não conseguir passar na faculdade, o fato de ter dificuldade em A, B, C e D, a negação de não sei o que, o trauma de ter aprendido espanhol na escola e odiar a professora e ter ranço da língua, e agora aqui na Argentina eu tenho uma dificuldade muito maior de aprender a língua por causa desse trauma infantil. Então, algumas informações do meu passado moldam alguns fatores que vão mudar o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Então, quando a gente fala sobre esse histórico do personagem, o que é interessante? Onde ele nasceu, quando ele nasceu, pais e mães, obviamente, para entender minimamente como funcionaria a infância, como seria um pouco da história do personagem, a infância dele e quais são as informações do passado que seriam interessantes para entender alguns pontos daqui para frente. O 5 e o 6 são dois tópicos que são complementares, então eu vou trabalhar mais ou menos os dois juntos. O tópico 5 seria você descrever fisicamente. Mas você não disse que nós definir o gênero, a idade e a raça era algo superficial e agora você pulou lá pro tópico 5, a descrição física, sendo que você poderia ter colocado isso no tópico 1 junto? Sim, mas por que eu achei interessante separar e juntar com o 6? Os 6 são as fraquezas e potencialidades, ou seja, pontos fracos e pontos fortes. Quando a gente fala de pontos fracos e pontos fortes, juntamente com a descrição física, o objetivo desse tópico 5-6, que eu decidi separar de uma maneira um pouco mais para ficar mais didático a explicação, quando a gente fala sobre características físicas, eu não estou simplesmente falando da cor da barba, da cor dos olhos, a cor do cabelo, o tamanho. São características físicas que são importantes para identificar, personalizar, autenticar e, o mais importante, caracterizar como X ou Y. Beleza, não entendi, não tem problema, eu explico de novo. Quando a gente fala sobre as características, a caracterização física dele, são aquelas características que são realmente importantes para plot. Por exemplo, saber dizer que ele é um anão e ele ter 1,35 m é algo importante? Não. Se você colocou 1,35 m especificamente no nosso anão, você vai ter que usar isso de alguma forma. Por exemplo, a média dos anões é 1,50 m e ele tem 1,35 m mesmo sendo um adulto, ele é pequeno em relação aos anões. Então, se você colocou 1,35 m como esse objetivo, perfeito, use. Use e abuse dessa informação, porque é algo que vai fazer a diferença. Outro ponto, falar que ele é forte. Ok, ele é forte. Mas dizer que os seus músculos das costas são diferenciados ao ponto de que é possível ele, sei lá,
bater palma com uma tal força, utilizando os músculos costais com os músculos peitorais, mas principalmente os músculos costais por ser, vamos dizer assim, sei lá, me fugiu a palavra, mutagenicamente diferenciado. Ele tem uma habilidade, uma mutação, uma maldição, uma bênção, e deixou aquelas costas, uns músculos muito deformados, porém estupidamente fortes. Então, ele tem uma batida de palma cabulosa. Pá! Beleza. Show. Então, simplesmente você colocar características por colocar, use características que façam diferença. Cicatriz no rosto. Se não vai fazer diferença, nem pense. Se você quiser colocar a cicatriz como algo para identificá-lo meia região, show. Identificá-lo entre a multidão, show. Falar um pouco do seu backstory, show. Falar um pouco da sua personalidade, show. Falar um pouco sobre a sua cultura, show. Então, colocar essa característica física tem como objetivo você identificar o seu personagem como um personagem, não apenas como alguém que surgiu, não um ser vivo que está passando na história, mas sim um personagem. Então, existe uma grande diferença entre dizer, ele é um anão de 20 anos, homem, e outra coisa dizer que ele possui uma barba que vai até o meio do umbigo, porém as suas tranças possuem anéis coloridos. Por quê? Mas isso não seriam adereços? Sim, mas é a descrição do porte dele. Primeiro com a barba, com adereços. Por quê? Não vou falar ainda. Só que dependendo da quantidade de vezes que ele fez A, B, C ou D, é cultural colocar uma anilha, um anel, na barba. Ele tem 7. Alguma coisa diz aí? Dizer, por exemplo, que o maluco não tem um braço, porque ele perdeu o braço doando para um pacto que ele fez, então toda vez que ele entra em fúria surge um braço demoníaco. Tá vendo que existe uma grande diferença entre definir as características e colocar as características? Então eu defini o mínimo que eu tinha para começar a construir, e agora eu já estou refinando ele, já estou colocando já aquelas características importantes. Beleza. E os 6 pontos fortes e pontos fracos? Agora você vai dizer no que ele é bom e no que ele é ruim. Obviamente usando como referência comportamento e a própria descrição física, ou até mesmo o seu gênero, a sua idade e a sua raça. Dizer, por exemplo, que ele é um anão que talvez estereotipadamente deveria ser um guerreiro, deveria ser um manjador de forja, mas no caso aqui não. Ele é um cozinheiro de aquelas porçõezinhas que são colocadas numa colher. Caramba, mas não foge. Mas ele é muito bom nisso. Por quê? Porque é algo que vai diferenciar ele no meio da multidão. Tá vendo a diferença que tem simplesmente você colocar uma característica e simplesmente você colocar aquilo que importa? É bem diferente. E isso faz muita diferença quando você lê uma história. Não importa para mim saber que ele pisca se não tiver alguma informação relevante nisso. Mas eu quero criar camadas. Beleza, fazer um cara que pisca assim e só não me dá camada nenhuma. Só que se isso vai causar um constrangimento, se isso vai causar uma impossibilidade, se vai causar uma problemática, se vai causar a morte, precisa ter função. Não precisa ser uma função grandiosa, pode ser uma função pequena. Como, por exemplo, o cara tem a mania de dar uma piscada. E no meio da descrição, e sei lá o que, a pessoa piscou, você fala, será que o autor quis que eu colocasse aquele personagem? Porque a piscada é uma coisa tão característica dele. Tá vendo? Pontos fortes também entram na questão das qualificações. Uma coisa que eu falei pra vocês sobre construção de personagem na verdade, construção não, isso aqui é mais a construção, mas o desenvolvimento. O desenvolvimento de personagem tem a gostabilidade, habilidades e aproximação. No caso aqui, você vai estar usando o gatilho da habilidade.
desse tripé de construção de desenvolvimento de personagem, desculpa, nós temos o quê? Habilidade. E aqui é o ponto forte e o ponto fraco. O ponto forte, normalmente você pode entrar como gostabilidade, como habilidade. Meu ponto forte é ser um guerreiro, meu ponto fraco é a minha falta de fôlego. Interessante. Quero ver onde isso vai dar. Pô, o cara é um puta guerreiro, mas ele tem essa limitação? Rock Lee, um puta guerreiro, mas não usa genjutsu, não usa ninjutsu, é simplesmente taijutsu. Ponto fortíssimo, ponto fraquíssimo. Então definir esses pontos fortes e esses pontos fracos é importante, é interessante e tem que ser colocado minimamente. Ah, mas eu vou colocar todas essas 10 informações na história? Sim, você vai, mas o legal é que você vai fazer isso de uma maneira tão orgânica. Eu não sei fazer isso. Vai saber um dia ou outro. Ou pelo treino, ou pelo estudo, ou por aqui. Porque aqui a gente vai fazer e tenha certeza. Se você já chegou até aqui e você quer mais dicas, ainda falta a dica 7, 8, 9, 10, pô, 4 dicas ainda falta. Já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a galera. Episódios de segunda a sexta, trazendo conteúdo de bodybuilding, escrita e todos os caramba, com conteúdo pra caramba. Mais de 250 episódios aqui, além de algumas livezinhas. Pô, dá uma ajuda aqui pro canal, se inscreve e deixa o like, beleza? Então bora lá para o nosso tópico 7. O nosso tópico 7, ele é um tanto interessante porque eu vou chamar eles de habilidades sociais. Rafa, habilidades sociais? Por que carambas você colocou isso separadamente de comportamentos e pontos altos e fracos? Você pode colocar simplesmente que o ponto alto dele é, sei lá, conversar, amigável, carisma. E por que você colocou isso do lado de fora? Pensa aqui comigo. Eu estou aqui com vocês, galera que me segue desde o comecinho, lá vídeo 1, até hoje no vídeo 250 lá vai predada. Tem uma grande diferença, né? Entre as minhas habilidades de câmera, de foco de edição e de qualidade de áudio e, pô, um monte de coisa. Beleza. Onde eu quero chegar? Tá vendo que o que vocês veem, se a pessoa tá me vendo agora, nesse episódio aqui, e você vai lá ver o meu episódio lá de um ano atrás, tem uma bela diferença. O que eu aprendi, o que eu desenvolvi, pô, coisas pra caramba. Perfeito. Agora, a galera, não sei se vocês sabem, mas eu participo de um... Não vou chamar de participar porque isso a galera pode achar um pouco estranho, mas eu faço parte de um grupo chamado Grupo do Espectro Autista, né? TEA. Então, sim, eu tenho Asperger. As minhas habilidades sociais são bem questionáveis. Então, assim, muitas vezes a galera, tipo, vem falar comigo no Instagram, no Discord, ou em algumas outras redes, por e-mail. Como se eu tivesse uma habilidade de desenvoltura e conversa, os caramba, 4, hiper socializados, caramba. Beleza, quer fazer isso com o meu irmão? Putz, o cara é incrível, sociável pra caramba. Só que eu não sou assim. Eu consigo fazer o que eu faço hoje porque é tratamento, é curso de teatro, vocês estão vendo, eu não estou conversando diretamente. Tanto que vocês podem até... Prestem atenção nos vídeos. Eu olho pro lado, eu olho para cima, eu olho para baixo, eu mudo o ângulo da visão, porque até mesmo olhar para mim mesmo, para a câmera, me incomoda profundamente. Fui professor, ainda sou, e a galera percebe, dá pra ver que eu tenho minhas crises. Mas onde eu quero chegar com tudo isso nesse quesito das habilidades sociais? O meu ponto forte, mesmo que alguns sejam comunicativos, as minhas habilidades sociais não estão ligadas a essa habilidade. São outros fatores. Então eu posso ser uma pessoa ultra sociável, porém eu tenho um ponto fraco social, A ou B. No meu caso, eu tenho a minha bateria de limitação social, ou seja,
Se você quer conversar comigo durante muito tempo, saiba que o meu cérebro vai desligar algumas vezes, vou parar de prestar atenção em diversos outros fatores. É porque eu não gosto, eu te odeio. Não, eu tenho um limite social. A gente vai pegar, por exemplo, o Geralt de Rivia. O cara desenvolve, mas chega um ponto que ele perde paciência. Esse quesito das habilidades sociais servem para quê? Para você ver quais são os pontos. Vamos voltar um pouco naquele quesito anterior da personalidade. Lembra que eu falei para vocês sobre que nós temos o triângulo e os limites? Então, eu vou chegar um dia com essa técnica, mas eu já vou novamente dar o spoiler para vocês. Então vamos lá. Nós temos 2 círculos, vou colocando aqui na edição para ficar mais fácil de vocês verem, e eu tenho um triângulo, com as 3 características que são fáceis, que são as 3 características primárias. Agora, quais são as habilidades sociais? Você vai colocar nos círculos algumas possíveis dificuldades ou, vamos dizer assim, padrões sociais. E ver como que esse triângulo se comporta dentro desses círculos. Assim você vai conseguir definir não apenas o comportamento, mas como ele vai ter essas habilidades sociais. Vou criar um episódio mais detalhado sobre isso, mas resumindo para vocês. Quando a gente chega no tópico 7, falando sobre essas habilidades sociais, o que eu quero dizer é o seguinte: indiferentemente dos pontos fracos, dos pontos fortes e do comportamento dele, da personalidade dele, eu quero que vocês pensem num negócio. Como ele vai reagir? Ponto. Ah, mas isso eu já pensei no anterior. Se você já pensou no anterior, perfeito. Quer dizer que você já conseguiu prever por quê. Quando a gente fala sobre a personalidade, é mais sobre como ele age. Eu vou agir dessa forma. Nesse caso, como ele reage. É bem diferente a ação da reação. Tá? A ação significa eu vou fazer isso perante isso. Uma reação é como eu vou fazer depois de ter acontecido tal coisa. Então, a ação normalmente você faz em cima de algo que você vai ir fazendo. E o resultado dessas ações vai causar as suas reações. Entenderam mais ou menos? Agora, nesse ponto que também é algo da personalidade, a gente vai entrar nos conflitos. Beleza, mas o que seria raios desses conflitos? Esses conflitos são os conflitos tanto internos quanto externos. É um pouco mais complicado esse quesito de conflitos internos e externos, porque depende muito do desenvolvimento do personagem, da proposta da plot que você quer fazer. Mas você disse lá no começo do vídeo que isso era primordial. Mas lembra que eu falei para vocês que vão ter características e informações que você vai colocar isso para o leitor e outras para você? E essas dos conflitos externos e internos, você pode tanto colocar como uma problemática, conflitos internos, culpa, remorso, que são o quê? Coisas que as pessoas vão desenvolvendo e isso vai incorporando. Seja algo que ele fez por dentro, seja algo que aconteceu por fora. Ele fez algo e criou um remorso. Nossa, eu fiz algo errado, criou algo interno. Alguma coisa aconteceu comigo e criou um trauma, externo por interno. Então, nesse quesito aqui agora, seria mais ou menos o quê? Você já não pensou na personalidade e fez alguns traços? Perfeito. Agora você vai tentar justificar isso nos seus internos e nos seus externos. No seu interno, você vai tentar justificar algumas personalidades, talvez por A, por B, por C, e algumas outras personalidades e comportamentos a partir de coisas externas. Claro que você pode pular essa. Pode. Na verdade, você pode pular qual você quiser. Não sou o dono da verdade. Coloco esses 10 tópicos como a forma como eu gosto de construir meus personagens, porque os meus personagens são muito fraquinhos. Eu tenho uma dificuldade tremenda de escrever personagem. Então eu tento ao máximo criar formas que eu consiga suprir essas dificuldades que eu tenho quanto personagem. Quer que eu crie uma cidade?
faço rapidão. Mas para construir personagem para mim é tão difícil que eu preciso quase que sempre colocar esses 10 tópicos. Ou às vezes eu pulo um, pulo outro, dependendo de como eu vou colocar. Eu estou escrevendo agora atualmente uma história de terror que acontece meio que no mundo real, então a questão de nome não precisa tanto, no questão do background eu estou desenvolvendo junto com os personagens, então assim, dá para ir pulando e modificando, porém eu preciso dessa necessidade de colocar esses 10 pontos, beleza? Então, nesse caso agora, nesse 8, esse objetivo é você tentar justificar para você mesmo por que o personagem faz A, faz B, faz C. Não é motivação, não é objetivo. Talvez seja mais, sabe aquele passado, presente que a gente comentou? Talvez você já está começando a justificar juntamente com aquelas ações. Por quê? Ah, ele teve uma infância feliz. Mas por que tanto ele é assim então? Porque aconteceu alguma coisa aqui. E o que aconteceu? Você vai tentar justificar. Caso você seja competente o suficiente, como eu não sou, de conseguir na etapa do seu passado presente falar e justificar aquilo porque ele faz, show! Tranquilo, você pode pular essa etapa. Só que se você não conseguiu pensar naquela hora e agora que você está conseguindo imaginar, perfeito, você tem uma etapa apenas para isso. Tanto que agora é o objetivo e motivações. Nesse caso aqui, você pode expressar: eu quero ser o rei do mundo. Perfeito, você está explicando loucamente. Eu quero ser um Hokage, eu quero ser o rei pirata, eu quero que todo mundo me reconheça, eu quero ser o mais forte, quero ser o mais rico, quero traçar geral. Você pode colocar isso abertamente e reforçar o seu personagem. Só que às vezes, você pode deixar um pouco mais introspectivo isso. Eu quero muito ser o mais forte, só que eu não quero ficar espalhando. Então, como os meus leitores vão saber que eu quero ser o mais forte? Como você, escritor, escritora, sabe que o personagem tem esse objetivo, essa motivação, vai ser colocado onde? Nas ações, nas reações, nas falas, na plot. É aqui que você vai colocar. Não na fala. Você pode colocar também. Só que você não precisa necessariamente deixar muito claro. E é aí que você vai fazer. Objetivos, ambições, motivações. O que move o seu personagem a fazer A, B, C ou D. É isso que vai fazer. Ah, mas eu não quero fazer a progressão do personagem, eu quero fazer a construção dele. Tá, só que o seu personagem, você acha que antes de começar a história, você acha que o autor não pensa no que motiva o personagem a fazer A, B, C ou D? Claro que sim. Então, quando você estiver construindo um personagem, eu construí o personagem para depois fazer a história. Beleza, segura aqui. Começou a pensar na história, pensa como o personagem vai fazer mover a plot. Objetivos, motivações. E aqui, o nosso 10º ponto, é o ponto que eu acho mais gostoso, mas muita gente, a galera, no geral, não gosta. Que é refinar e revisar. Sim, é uma etapa de criação, o refinar e o revisar. Por quê? Eu já pensei no nome, já pensei nisso, 9 pontos. Beleza. Como um ponto liga no outro? Revisar. Será que um ponto bate contra o outro? Será que as minhas motivações fazem jus à minha personalidade? Será que o meu nome faz jus ao meu isso aqui? Então, você vai procurar agora buracos, ou você vai procurar agora incongruências, você vai procurar agora erros e o refinar. Por quê? Existe uma técnica bem interessante que a gente chama de técnica do deixar dormir, ou técnica do esquecer. Seria o seguinte: comecei a construir, comecei a fazer, cansei. Beleza, pausa, só amanhã. Com outra cabeça, com outra visão, com outras coisas, você vai conseguir agregar e desenvolver mais ideias. Algumas vezes você pode perder um pouco o hype, eu estava com aquela cabeça, com aquela energia, com aquele pensamento,
mas agora com outros você pode dar aquela refinada mais legal. Então o 10º tópico, obviamente, depende muito do o quanto você é bom, o quanto você se garante, mas eu acho interessante na hora de construir um personagem, de você definir depois de tudo que você fez, dar uma revisada, ver se faz sentido e uma refinada, do tipo, eu vou mudar aqui, mas agora que eu fiz essa personalidade, talvez essa motivação seja interessante trocar. Puxa, mas agora que eu pensei nesse traço de personalidade aqui, eu acho que essa fraqueza é interessante. Eu acho que talvez, por causa desse pai, dessa mãe, esse sobrenome fica mais interessante. E é assim que você vai construindo, terminando e refinando. Então, pessoal, esses aqui são os meus 10 tópicos. Eu normalmente uso eles, às vezes mais um, mais o outro, dependendo da proposta. Se o mais se é de personagem, se o mais se é algum outro, ou se eu uso alguma outra técnica narrativa, depende muito na hora de construir um personagem. Por acaso, eu fiz uma história recentemente chamada Cavalo de Troia, que a construção de personagem foi um pouco mais enxuta. Alguns pontos ficaram mais nebulosos, porém eu tinha como as etapas feitas e com checks, mas na hora da construção da história eu usei aquilo que realmente era importante para a história fazer sentido e para a mensagem que eu queria trazer. Então, pessoal, era isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui, compartilha geral pra galera, novamente reforçando o like, porque faz muita diferença para mim, e se inscreve no canal se você quer mais dicas de world building, escritas e coisas diferentes. Maio agora, já vou começar com uma agenda fechadinha, então vocês vão conseguir já saber mais ou menos quais são as temáticas que vão surgir aqui, beleza? Então, rapidamente, corre lá na aba comunidade, escreve o que você gosta, o que você não gosta, aquilo que você gostaria que aparecesse, para eu poder terminar de fechar, porque maio tá logo aí, e assim a gente vai construindo mais coisas. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!